Lançado em 2018, Sobrenatural, a última chave mergulha ainda mais fundo no passado de Elise Rainier, a médium que se tornou o coração da franquia Sobrenatural. Lim Shay, como sempre, entrega na atuação, sustentando o terror e a carga emocional do filme nas costas. Dessa vez, a narrativa nos leva de volta à infância de Elise, revelando traumas enraizados em sua casa de infância e o verdadeiro peso dos seus dons. Entidades grotescas, maquiagens impressionantes e um fim que conecta tudo outra vez. E meus amigos, estamos de volta com o que? Sobrenatural, sim. Aqui é a penúltima parte, tá? Segunda-feira que vem é a última parte, aí fechamos. Vamos ter a nossa playlist dos filmes completos e eu amo. E esse quarto filme eu vou falar pra vocês que tá ali no hall dos meus preferidos. Eu ainda não sei qual que seria um ranking. No último filme eu faço um ranking, mas eu gosto muito desse quarto filme. Apesar dele ter um monte de personagem que aparece, não aprofunda, né? A gente não aprende a gostar, não aprende a entender o personagem. Apesar disso, a personagem da Elise, ela passa cada buraco e a gente já gosta dela, né, porque aparece desde o primeiro filme, que a gente se conecta muito com ela, com o que ela tá passando. E é interessante porque no último filme a gente entendeu um pouquinho dos últimos anos da Elise, antes da gente conhecer ela, né, no primeiro filme, e agora a gente vai entender a infância, a gente vai entender da onde que veio os dons dela e coisas tenebrosas que aconteceram com ela na infância, e que, olha, a mensagem desse filme é muito legal, tá? É muito boa e serve pra vida. Então, sem mais enrolação, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é terror. Vocês gostam de um terror, né? Mas vai deixar o like, hein, gente? Like e comentar, pelo amor de Deus. Então, se ajeita aí e assiste comigo Sobrenatural, capítulo 4, A Última Chave. E o filme começa explorando a infância da Elise, e ela já tem os dons de clarividência dela, de conseguir ver pessoas mortas, então ela tá ali na sala brincando com o irmãozinho, e aí eles comentam, porque eles moram do lado de, aparentemente, um campo de tortura militar. E o irmãozinho comenta sobre o cara que acabou de ser morto, e ela começa a descrever a vida toda desse cara. O nome dele era Wayne Fisher. Ele tinha 32 anos e matou uma moça com um martelo. E aí o pai dela manda eles subirem e ir dormir e tal. O pai deles não gosta desse tipo de conversa. Chega lá em cima, a mãe ainda fala pra ela, olha, não fica falando sobre fantasma, sobre espírito perto do seu pai, porque você sabe que ele não gosta. Só que aí durante aquela noite eles são meio que atormentados pelo espírito de um garotinho que tá ali na casa, fazendo com que o irmão mais novo da Elise grite. Então o pai sobe pra entender o que foi que aconteceu e pergunta pra Elise, e a Elise fala que o fantasma de um garotinho apareceu. Ele manda ela repetir e falar que não viu fantasma nenhum, que não tem fantasma nenhum. E ela repete falando que tem fantasma sim, porque ela é afrontosa, ela é uma criança afrontosa. Tudo que tem que fazer é dizer que não viu. Eu vou perguntar mais uma vez. Você viu um fantasma? Sim, eu vi. Bom, o pai dela manda ela pôr a mãozinha dela ali na parede, tadinha, e pá, desce a bengala nas costas dela, bate. A mãe fica desesperada, falando, não faz isso com a gente. E isso traz uma carga emocional pra gente que tá assistindo, tão terrível. São poucos minutos de filme, e é um personagem que a gente imediatamente já odeia. É o pai da Elise. Pelo jeito dele, o jeito de escroto, de sei lá, é um jeitão rude. É aquela, né, aquela coisa que eu já falei, né, quem tá acompanhando aqui esses vídeos principalmente, aquela coisa da família disfuncional, uma coisa esquisita. A mãe que é amorosa com os filhos, mas obviamente, claramente, morre de medo desse pai, sabe? É horrível. Ele coloca ela de castigo lá no porão, e no porão várias coisas acontecem. Entre elas, ela começa a ouvir uma voz vindo de uma porta, falando que só ela tem uma chave, só ela consegue abrir essa porta. Então ela pega uma chave, abre a porta, e de dentro da porta começa a sair um monstrão com os dedos de chave, assim, um dedo cadavérico, esquisito. A Elise é tomada por um espírito, fica meio que em transe, e a mãe dela desce pra ver o que tá acontecendo, porque a casa toda começa a mexer. Quando ela desce, ela é enforcada. Naquele momento, o pai dela desce também, encontra a mãe enforcada, já começa a culpar a garota, e ela acorda desse pesadelo mais velha na cama dela, já pega aquele livrinho dela e escreve, né, me dê as chaves. E comenta com o cachorro dela que os sonhos, os pesadelos estão voltando a atormentá-la. Eu gostei muito desse início desse filme, porque ele retomou aquela coisa de deixar a gente com muito medo, de ter ocasiões ali, pressão de medo na gente, porque quando eles veem o garotinho passar, depois a Elise vai tentar conversar
conversar com ele, aí percebe que ele tá atrás do irmãozinho, lá na cama, né, no esconderijo da cama. Cria-se uma tensão nesse início de filme muito legal, eu gostei muito dessa abertura. Bom, no dia seguinte, a Elise acaba recebendo um telefonema pedindo ajuda pra ela fala que claro que ela pode ajudar, imagina, assombração é com ela mesma, ela vai dar jeito nisso aí, seja o que for. E pede o endereço. Quando a pessoa passa o endereço, ela trava, porque ela percebe que o endereço é o endereço da casa onde ela cresceu, dessa casa onde a gente assistiu esses babados acontecer. Então ela recusa instantaneamente, ela fala que não vai poder ajudar, desculpa, procura outra pessoa e tal. E à noite ela conversa com o Specs, com o Trucker, ela explica que a casa onde ela nasceu e cresceu, ela nem chama de lar, porque lar é uma coisa quente, é uma coisa gostosa, aquilo ali foi trauma pra ela, só o que ela se lembra de ter sido traumatizada durante todos os anos que ela morou naquela casa, muito por conta do pai dela ser como ele era, né, abusivo, principalmente agora que a gente entende que muito pequena a mãe dela morreu, né, enforcada por esse espírito, por essa força. Então, ela não quer voltar, até que cai a ficha dela quando ela vai dormir que ela precisa, porque quando ela tira a camisa, as costas dela tá toda marcada, né, que são as cicatrizes que o pai dela deixou, de tanto que ele batia nela, e ela percebe que ela tem que encarar, porque tem alguma coisa naquela casa, que ela sempre soube no fundo que ela teria que voltar pra resolver. Então no dia seguinte, ela fala, não, beleza, bora lá resolver isso, aceito, vamos juntos. Eles pegam, tipo, um motorhome, né, muito normal nos Estados Unidos, vão rumo à antiga casa da Elise. Aquela pressão, né, aquela coisa esquisita, porque como o filme já construiu essa tensão muito grande a respeito do porão da casa, a respeito da vida da Elise, a gente já pensa que, além do que a gente viu na abertura, a gente vai ver mais coisas, né, a respeito dela e do passado dela. E vai ser interessante, é aquele tipo de filme que a gente fica animado, porque a gente gosta muito da Elise e a gente sabe que o filme vai ser inteiro com ela, porque dessa vez não é alguém que a gente vai assistir passando por algumas coisas e a Elise vai vir ajudar. Não, dessa vez é ela se ajudando. Então vai ser ela o filme todo, eu amo. A Elise entra dentro da antiga casa dela e o comprador é um cara super simples que fala que ele juntou o dinheirinho da vida dele todo pra poder comprar aquela casa, que ela tava muito barata, e que todo mundo avisou ele que não era pra ele comprar, que ele não deveria comprar por causa dos espíritos, etc. E ele falou que ele nunca acreditou nisso. Então ele comprou, mesmo assim, pra ele não tinha, imagina, não vou comprar porque, disseram que tem espíritos. Imagina, a casa tá ótima e o mais interessante é que ele manteve todos os móveis. Ele falou que como os móveis tinham uma qualidade muito boa, ele não viu motivo pra se desfazer de nada. Tá um bagulho meio esquisito da Elise andando e vendo a poltrona do pai dela, a cozinha, a decoração da cozinha, tudo ali do mesmo jeito de quando ela era criança, porque é como se o passado tivesse esperando por ela, sabe? Aquela sensação de que mais nada mudou desde que eu saí daqui, meu Deus do céu, sabe? Tá tudo igual, vocês estão me esperando pra quê? A gente vai resolver um babado aqui com certeza. A Elise sobe no cômodo onde ele disse que estava acontecendo os barulhos, as pegadas, gente correndo, gente chorando, e era simplesmente o quarto dela e do irmão. Ela entra, fica emocionada, ela olha na parede, tem as marquinhas da mão dela, né, que ela colocava ali pro pai dela bater nela. E aí, vasculhando o quarto, ela encontra o apito do irmão, porque na noite em que a mãe dela foi morta, pouco antes da mãe dela morrer, ela levou um apito pro irmão que tava muito assustado com tudo que tava acontecendo na casa, né, com a própria Elise, criança ainda, falando sobre espíritos. Ela dá um apito pra ele e fala, olha, se você tiver medo, você apita, que aonde eu estiver, eu vou aparecer pra te salvar. Só que esse apito sumiu nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia o irmão perdeu, porque o espírito tirou dele e tal, e a Elise encontra. Ela fica super feliz e avisa que ela vai ter que passar a noite ali naquele quarto, pra ver se ela encontra o que é que tá atormentando a casa. O Specs e o Trucker colocam câmera nela, colocam escuta, né, fala que tudo que ela vê, eles vão ver também, tudo que ela escutar, eles vão escutar, e a noite começa. É claro que a maior clima de tensão é um terrível dentro daquele quarto. Ela começa a observar o quarto sem acender a luz, né? Porque sempre que acende a luz, tudo... É muito louco isso em Sobrenatural, né? A luz, ela precisa sempre estar apagada. Se ela estiver acesa e os seus olhos, né, conscientes, conseguirem dominar a cena, é impossível que você perceba ou tenha qualquer tipo de momento sobrenatural. Não existe, não consegue, não dá. Então ela fica no escuro, completo. E aí, tipo, o diretor foi muito bom na hora de criar tensão. Nessa cena também, a gente fica com aquele medo, com aquela coisa da expectativa, sabe? Aquela falsa expectativa de que a qualquer momento a gente vai tomar um jumpscare na cara. E aí tem uma hora que ela entra numa outra parte do quarto, onde a gente vê uma sombra se aproximar dela e dá um arrepio terrível na espinha. Porque, tipo, foi outro momento que o meu marido tava passando na sala na hora. Eu falei, mano, olha essa cena. E ele falou, não sei pra que você me para pra ficar vendo isso. Porque ele jura, tá, gente? Meu marido jura que ele não tem medo e ele assiste filme de terror e não tá nem aí. Mentira. Ele tem. Ele fica super... Chega à noite, ele fica vendo coisa no canto do quarto, é o ó. Mas enfim, quando ela ilumina essa sombra que tá se aproximando dela, na verdade eram as fardas do pai dela, que tá ali também. Mano, o cara se mudou e ele simplesmente não fez nada. Ele só se mudou. Como é isso?
Não existe isso, gente. Tipo, se você vai continuar usando os móveis dos antigos moradores, tem que trazer alguém pra benzer essa casa, tem que benzer, passar uma água raiz, um incenso, alguma coisa, né? Não é só simplesmente, mano, as fardas do cara que já morreu, que sei lá o que ele já fez no exército lá, enquanto ele tava no exército, porque, segundo ele próprio falou, né, durante o filme, que ele castigava os prisioneiros, então se tinha uma coisa que ele era bom, era em castigar, por isso que ele batia na filha, mandava ela pro porão, porque ele sabia como castigar ela pra deixar ela tantando da cabeça. Como que você deixa as fardas, as coisas desse cara tudo aí? A cama dele também tá aí, pelo amor de Deus, gente. Ouviu? O alarme pra ver se você acorda, meu amor. Bom, depois disso ela vê uma sombra, essa sombra leva ela lá pro porão da casa, aonde aconteceram todas aquelas coisas no começo do filme. E o Specs e o Trucker, através da câmera que tá na Elise, veem uma mulher parada. Só que a Elise não vê essa mulher. E aí ela estica o braço e fala, eu tô chegando perto dela, e eles vão falando, tá sim, tá quase encostando nela. Quando a Elise de fato vai encostar nela, ela pega o pescoço da Elise, pega ela pelo pescoço. Ajuda ela! Bom, a Elise começa a comentar sobre essa mulher que agarrou ela e falou uns negócios e fala que não foi a primeira vez que ela viu ela. Que há muitos anos atrás, quando ela tinha por base de uns 16 anos, ela tava limpando o corredor daquela casa quando ela percebeu que tinha alguma coisa na lavanderia e quando ela foi, essa mulher estava na lavanderia. Ela até chama o irmão, fala, olha, vem aqui porque o meu irmão acha que você não é real e eu tô falando que eu estou vendo alguma coisa. E aí, só que o irmão dela não vê, o irmão dela fica com muito medo, começa a gritar, o pai aparece e ela fala pro pai que ela viu um espírito ali na lavanderia. E aí o pai dela fica louco, fala que vai bater nela, ela segura a cabeça do pai, mostra pra ele o momento em que ele vai morrer, tipo, não sei como, mas ela consegue fazer isso, né, consegue fazer com que ele veja ele tendo um infarto, morrendo e tal. E depois disso ela sai da casa e fala pro pai dela que ele nunca mais vai machucar ela, porque é claro que ele queria corrigir ela, queria bater nela, queria que ela afirmasse que não tinha visto nada na lavanderia. Ela falou, não vou afirmar, né, desde pequena, por mais que ele quisesse suprimir esses dons dela, fazer com que ela não aceitasse, não lidasse ou coisa do tipo, ela sempre bateu de frente e falou, não vou falar, simplesmente não vou. E aí ela sai correndo e por mais que o irmão dela não queira, né, porque ele fica chamando a Elise, não vai e tal, a gente percebe que ele tá desesperado, ela vai embora com 16 anos. Abandona a casa, o pai e o irmão, por mais que eles tivessem uma ligação legal. Bom, no dia seguinte a Elise vai numa lanchonete pra poder comer, uma lanchonete que ela sempre ia, né, ela comenta que sempre ia com o irmão, comer ali naquele lugar. Enquanto ela tá ali, duas meninas aparecem e logo ela se dá conta que essas meninas parecem muito o irmão dela. E de fato, elas são filhas do irmão dela, que aparece ali na lanchonete. Ela fala com ele e ele é extremamente grosso com ela. Ele nunca contou dela pras filhas, as filhas não sabiam que tinha uma tia. E ele fala, você me assustou a vida toda com monstros. E quando você fugiu, você me deixou com o verdadeiro monstro da nossa história, que era o nosso pai. Então, tipo, só Deus sabe a criação que esse cara terminou de dar pra esse menino, sabe? Ele deve ter sido horrível. E vai embora e manda as meninas virem com ele, não falar mais com a Elise, né? Mas elas são super gentis, elas são de boa, elas falam que ele foi um super pai, que ele foi super legal. E a Elise fala que, nossa, isso tira um peso da consciência dela, das costas dela, de saber que ele se tornou um pai super legal e que ele não se tornou parecido com o pai deles. E aí ela pega uma fotografia, entrega pra uma delas e fala, entrega pro seu pai. Ele vai ficar muito feliz de ver essa fotografia. E aí é uma foto do apito que ela tinha encontrado na noite passada, o apito que a mãe deu pra ele no dia em que ela morreu. E essas são as personagens que eu comentei, que elas são introduzidas na história, essas sobrinhas da Elise, o próprio irmão da Elise, só que não existe desenvolvimento pra eles, sabe? E eles não ficam só aqui, eles aparecem mais vezes, no final eles tentam lançar um certo sentimentalismo da parte da Elise e do irmão se reencontrar e se ajudar, só que não cola pra gente, sabe? Tipo, o desenvolvimento dessas duas personagens e do irmão, péssimo, e a maneira como uma dessas personagens é introduzida mais tarde pra, de fato, ajudar a Elise em certa instância, é tipo, mano, vocês simplesmente jogaram ela aqui e falaram pra gente, acredita que essa menina é super babadeira e que ela já entende de tudo e que vai dar tudo certo. Vocês vão ver, é meio ruim o desenvolvimento delas, mas, como eu disse pra vocês, eu gosto desse filme, eu acho ele legal. Mais uma noite cai e eles vão novamente examinar a casa, por mais que o dono tenha brigado com eles na noite anterior. Por quê? Ele falou que o barulho vinha do quarto e que não era pra eles descerem no porão, que não era pra eles ficarem andando pela casa, que eles não tinham liberdade pra isso. Acontece que novamente a Elise e o Trucker são atraídos pro porão, e lá no porão ela se lembra que em uma das paredes tinha uma porta
e que ela abriu essa porta quando ela era mais nova. Então, passando a mão, ela encontra a fechadura. Aí ela sobe, pega um molho de chaves que ela já tinha visto no começo do filme, lá perto da farda do pai dela, arranca esse molho de chaves, volta, consegue abrir essa porta e entra. Um mau cheiro horrível e o espírito tá lá dentro. Só que não era o espírito. Na verdade, era uma pessoa, tinha uma mulher viva lá dentro, amarrada, sequestrada e torturada. O espírito tava tentando mostrar que tinha uma mulher lá dentro, de verdade. Nesse momento, o dono da casa aparece de novo, aí ele fica desesperado, ele fala que não era pra eles descerem no porão, que ele tava desesperado com os espíritos que estavam rondando a casa, que eles chamaram a Elise pra poder se livrar dos espíritos, que não era pra ela ser enxerida. Prende todo mundo nesse porão, só que só o Trucker tá com a Elise lá embaixo. O Specs tá lá fora e ele vê que tudo isso aconteceu. Então ele chega, consegue defender eles e ataca o dono da casa, fazendo com que o dono da casa morra, né? Meu amor, um beijo no seu coração. A polícia chega, é aquela confusão, eles descobrem que essa enfermeira tava desaparecida há meses, que ela era, né, uma enfermeira desaparecida há meses, e finalmente encontraram graças a Elise, e aí o policial até fala pra ela que nem ela, nem os meninos podem sair da cidade, porque eles ainda vão ter que dar alguns depoimentos sobre como tudo aconteceu, sobre como eles encontraram, de repente, essa mulher lá embaixo. E o Specs, ele tá meio pans, né, ele tá meio traumatizadinho por causa do que aconteceu, e a Elise fala que muitos dos demônios, né, do mundo não estão mortos, não estão do outro lado. Muitos deles estão vivos e que ele ajudou o mundo a se livrar de um demônio que estava vivo, que era esse cara que estava fazendo isso com essa enfermeira, né? Pra ele não ficar tão mal desse jeito. É verdade. No dia seguinte, o irmão da Elise, ele ficou tão obcecado pelo apito, que a Elise mandou a foto e mostrou que tinha encontrado lá naquela casa o apito de novo, que ele foi na casa pra tentar encontrar ele próprio e trazer. Então ele foi, ele e as filhas dele. Acaba que uma das filhas é atacada lá no porão. E é uma daquelas cenas boas, onde o espírito das chaves, né, o homem das chaves, ele vai pra cima da menina de uma maneira super esquisita. Ele anda com aquela câmera esquisita. A cena é muito bem feita, assim. A direção dela é bem interessante. E aí quando ele tá em cima dela, ela tá gritando, ele bota uma das chaves na garganta dela e tranca, fazendo com que ela não consiga mais gritar. E em seguida ele bota uma das chaves dentro do coração e gira. E aí na hora que ele gira, ela pá, desmaia. A Elise chega a tempo de conseguirem encontrar essa garota lá no porão, eles descem e ela tá amarrada, presa, da mesma maneira que estava a garota sequestrada, a enfermeira sequestrada da noite passada. E aí a Elise explica pro irmão que o espírito das chaves, né, o cara, o monstro, a entidade das chaves, é quem está com a consciência da filha dele. E que ela vai atrás dessa entidade nessa noite e vai trazer a filha dele de volta. E durante a noite, enquanto a Elise tá ali analisando a casa, ela acaba sendo atraída pra um duto de ventilação, onde eles percebem que tem alguma coisa ali, e quando o Trucker puxa, é uma camisola, e a Elise imediatamente percebe que camisola que é aquela. É a camisola do espírito da mulher que ela viu quando ela tinha 16 anos, que ela achou que era um espírito, não era. Ela se dá conta que, na verdade, aquela mulher, ela obviamente, né, quando ela toca na camisola, ela entende a história daquela mulher, ela percebe que aquela mulher tinha sido sequestrada pelo pai dela, e naquele dia tinha conseguido fugir desse cárcere, e se deparou com a Elise lá em cima, e não conseguiu falar, ficou com medo de falar com a Elise. Depois daquilo, ela correu, se escondeu, o pai apareceu, ela falou que tinha um espírito de uma mulher, o pai chega a ver ela escondida e volta e fala pra Elise falar que não viu espírito nenhum, que não tinha nada lá em cima, e a Elise não fala, só que a Elise vai embora. Quando o pai voltou, ele matou aquela mulher, porque ela conseguiu se libertar, sei lá o que passou pela cabeça dele, ele matou ela. Bom, acaba que a Elise entra dentro do duto, encontra uma mala com as coisas dessa enfermeira que tinha sido sequestrada, só que ela encontra mais um monte de mala nesse duto e percebe que ao longo dos anos, o pai dela chegou a sequestrar um monte de gente dentro daquela casa, um monte de mulher. E é claro que em uma dessas malas tinha um jump scare guardadinho pra gente, né? Bom, nesse transe que a Elise acaba caindo, porque ela foi pega por esse espírito, ela encontra a versão dela criança, lá naquele momento em que ela abriu a porta, quando o pai dela colocou ela de castigo no porão. E aí ela conversa com essa versão dela criança, fala que elas têm um dom maravilhoso e que ela não precisa ter medo desse dom e tal. E ela fala, não, mas eu não tenho medo. Não tenho medo dos espíritos nem do dom. Quem tem é ele. E aí vem a revelação de que o pai da Elise também via certas coisas. E chegou a ver a entidade das chaves. E não gostava que a Elise falasse sobre
sobre espírito ou coisa do tipo, porque ele morria de medo da entidade das chaves. É nesse momento que essa entidade aparece novamente, agarra a Elise e some com ela. O Specs e o Trucker cuidam do corpo da Elise, levam ele pra sala, e aí aquela outra sobrinha da Elise que não foi pega, que se chama Imogen, ela fala que ela também consegue viajar no astral, né? Ela já tinha comentado isso com a Elise, que ela tinha esse dom, e ela explica pros meninos que talvez ela pudesse viajar pro astral e trazer a Elise, encontrar a Elise lá e trazer ela de volta. E é aqui nesse momento que eu falei pra vocês que, mano, a gente pensa, velho, nos primeiros filmes precisa de todo um direcionamento, precisa de toda uma coisa pra você andar por esse lugar, não é assim, você chega e sai perambulando e vai dar certo, você vai encontrar, não é assim, sabe? É um lugar super perigoso, como que de repente essa menina aparece, ela já tem esse dom e ela já consegue andar e fazer acontecer. Não sei, eles simplesmente jogam ela aqui do nada e é isso, vai ser o poder da família, vai ser a família unida que vai salvar e quebrar essa maldição que existe nessa casa, né, nesse lar. Bom, o Trucker, com o pouco conhecimento que ele tem, coloca a Imogen em transe, ela sai e vê o próprio corpo, é aquele lance que a gente gosta, né, aquele lugar meio azulado, com fumaça, ela pega aquela lamparina, começa a andar e recebe a ajuda do último espírito que foi morto ali, no espírito da última mulher que foi morta ali naquela casa pelo avô dela, que leva ela até um local e fala, ó, a Elise tá aqui, você vai porque eu não consigo passar daqui desse local. E ela entra. E aí a gente vê a Elise acordando, a Elise acorda, tá amarrada, num lugar assim, que dá um medo, porque a gente sempre pensa, né, isso é filme, né, loucura, mas a gente pensa, mano, já pensou se fosse verdade? Já pensou se é verdade, sabe? E aí, tipo, a consciência dela tá presa nesse lugar e ela nem sabe como que ela vai poder fazer pra sair dali, não só ela, mas tem outras consciências presas nesse mesmo lugar e presas pela entidade das chaves, porque essa entidade aparece e aí ela traz o pai da Elise, que tava, tipo, num ambiente parecido com a sala dela, assistindo TV, ele vem, começa a falar um monte de coisa pra ela, ela começa a se encher de ódio de ver o pai dela ali na frente dela, essa entidade dá uma bengala pra Elise, e a Elise entende que agora ela vai poder se vingar, ela vai poder bater no pai dela, sabe? E ela desce o sarrafo nele. Nossa, ela acaba com as costas do pai dela, igual ele batia na Elise quando a Elise era pequena. Só que aí quando a sobrinha da Elise chega e grita pelo nome dela nesse lugar, porque ela escuta o que tá acontecendo naquela cela, a Elise sai desse transe, ela sai desse ódio, e aí ela se dá conta que essa entidade, ela se alimentava do ódio que acontecia naquela casa. E que ela tava nesse momento se alimentando do ódio que a Elise tava despejando, batendo no próprio pai. A Elise catando isso, ela fala bem assim, não, agora chega, agora acabou. O meu pai era sua marionete. Não vou mais alimentá-lo com ódio, demônio desgraçado! Se depender de mim, você vai morrer de fome. Aí quando ela encara a entidade vai pra cima dela, bate, derruba todo mundo, joga todo mundo pra longe, pega a Elise começa a gritar, ela pega aquela chave lá que ela deixa, que deixa todo mundo sem voz, coloca no pescoço da Elise e faz com que a Elise perca a voz imediatamente. Só que o que acontece? Aquela sobrinha da Elise, a que foi levada pela entidade, desperta. Ela tá ali, naquele lugar ali do astral também, que parece que isso aí, sei lá, é o QG dessa entidade aí das chaves. E adivinha com o que ela tá na mão? Com o apito. Aquele apito que a mãe da Elise deu pro irmãozinho, né? E falou, olha, apita quando você precisar de mim, que eu vou vir da onde eu tiver. Ela joga pra Elise, e a Elise, por mais que ela não tenha voz, ela tem fôlego. Ela usa o apito como forma de tentar espantar esse espírito. Mas quando ela apita, adivinha quem aparece? A mãe. Ai, gente, é lindo assim, é muito bonito. Porque a mãe aparece e a gente pensa, oh, que cena linda, porque aí é amor, né, gente? É amor, é família, é fraternidade, é coisa do bem. A direção foi muito boa, porque ao mesmo tempo que a gente odeia o pai dela no começo do filme, a gente ama a mãe, sabe? Quando ela aparece, a gente fala, e agora é o espírito de luz que apareceu. Ela, obviamente, agarra essa entidade, enche essa entidade de luz, bate, na verdade, com luz, porque é sempre isso, gente, é sempre o lance do amor, da luz, né? Bate com tudo nessa entidade, a entidade explode, voa dali. Tire as mãos da minha menina. Boa passagem para um outro mundo.
E a partir daquele instante tudo se quebra, volta ao normal, sabe? A família tá livre finalmente dessa coisa, dessa entidade horrível que dominava não só o lar, né, as pessoas que moravam ali, mas a família dela também, né, fazia parte da família dela. E aí vem um detalhe muito legal que conecta tudo que aconteceu aqui ao primeiro filme. Por quê? A Elise precisa correr com a sobrinha pra poder colocar ela no próprio corpo, então elas estão procurando a porta que leva direto ao hospital. E nessa procura por portas, tem uma hora que ela abre a porta de um sótão, e é um sótão familiar, é o sótão dos Lamberts. E a gente vê o Dalton caindo da escada. Lembra que ele cai da escada lá no primeiro filme, em cima, no sótão? E aí ele fica olhando pra escuridão, e a gente, quando assistiu o primeiro filme, ficou pensando, né, que ele viu, provavelmente, alguma entidade maligna, algum demônio. Não, na verdade, o que ele viu foi a Elise, né, ele viu espíritos aleatórios, que foi no caso a Elise e as sobrinhas. Só que aí o detalhe que muda tudo, quando a Elise sai dali, ao invés dela fechar essa porta que ela abriu, ela deixa a porta aberta, ela deixa uma fresta aberta, ela não puxa de fato. Aí coloca na gente a ideia de que talvez a própria Elise tenha liberado a entrada da entidade que perseguiu o Dalton a partir daquela noite que ele subiu lá no sótão. Será? Aí é uma teoria, e não que eu tenha lido, na verdade é que eu pensei, né, que ela deveria ter fechado a porta, e ela não fechou. Então quem sabe se foi ela que deixou a entidade entrar. É, babado. Bom, o fato é que no fim das contas eles encontram o quarto do hospital, a sobrinha volta pro corpo dela. Então quando cada um volta pro seu corpo, eles correm pro hospital e aí tá tudo bem, a sobrinha tá de pé. Assim, de pé entre aspas, ela tá toda machucada, toda fodida, né? Mas ficou bem. A Elise finalmente conversa com o irmão, os dois se reconciliam, conversam entre si, ela entrega o apito pro irmão. Meio que ficou tudo bem, né? Tudo ali se estabelece. Assim, que bom que eles não perderam muito tempo nessa reconciliação da família, porque isso foi explorado só nesse filme, não vai voltar a ser explorado e foi muito mal desenvolvido. Assim, tipo, o desenvolvimento pra gente entender a ligação entre eles, a necessidade de ligação entre eles foi péssimo. Mas o filme em si é legal, né? E quando a Elise volta pra casa, ela tá dormindo e aí ela sonha com o Dalton e vê a entidade da cara vermelha parando na janela do Dalton, encontrando o corpo do Dalton finalmente, né? Quando ela acorda, o telefone toca e é a Lorraine. Lembra da Lorraine, a mãe do Josh? Pois é, ela fala pra Elise, olha, há muitos anos atrás você me ajudou com o meu filho e tá acontecendo a mesma coisa agora com o meu neto. E aí a Elise fala, com o Dalton. E aí a Lorraine fica surpresa, né? Ela fala bem assim, nossa, como é que você sabe? E aí a Elise responde, né? É isso que eu faço. Dalton. Como sabe o nome dele? É isso que eu faço. Diga ao Josh que chegarei pela manhã. É porque é Elise, né? E aí, tipo, isso aqui aconteceu e aí se conecta por quê? Agora sim, nós vimos um pouco da Elise voltando a querer o dom dela. Depois nós vimos ela se resolvendo com o passado. E esse filme se conecta completamente ao primeiro filme, né? Então, tipo, se ele fosse o último, tá tudo certo. Porque é agora que ela chega lá nos Lambert, ajuda eles e tal. Então, ó, o ciclo tá feito. Mas aí vieram com um ultimíssimo filme, né? Que é o Sobrenatural Porta Vermelha. Mas vamos lá, é desse jeito, com esse gancho pro primeiro filme, que termina Sobrenatural capítulo 4, a última chave. Bom, o filme foi um sucesso de bilheteria, as críticas foram mistas. O pessoal gostou, teve gente que achou que não trouxe nada de novo pra franquia, teve gente que gostou do gancho, gosta da canonidade do roteirista, né, do quanto ele mantém a história ali no mesmo trilho, assim, a gente percebe que faz tudo parte do mesmo universo, na verdade com diferença de anos, né, tem gente que elogia muito isso, mas teve muito crítico que falou que não tinha nada de novo, que é os mesmos sustinhos, é aquela mesma reciclagem de sempre. No entanto, não foi só um sucesso de bilheteria, foi o maior sucesso, foi o filme que mais arrecadou dinheiro, mais de 167 milhões ao redor do mundo contra um orçamento modesto de 10 milhões, ou seja, Jason Blum, dono da Blumhouse, feliz da vida, gargalhando pra trás, porque sequência, né, saga pra dar dinheiro, pra custar pouco e dar muito retorno, que é Sobrenatural. Tudo isso graças, gente, não canso de falar, ao James Wan, tá, que foi o diretor do primeiro e do segundo filme, porque aqueles filmes foi quem estabeleceram que é uma franquia maravilhosa. E o James Wan, na maioria das vezes ele se envolve em coisas maravilhosas, tá? E como eu estava falando, esse filme, ele finaliza essa trilogia, assim, ó, ele fecha, né? Ele faz o ciclo. Só que aí abriram esse ciclo pra enfiar um final depois do final do que aconteceu com os Lambert. Então, no próximo filme da saga, né, segunda-feira que vem, ou qualquer dia, se você estiver assistindo muito tempo depois de eu ter postado, ou mesmo que você esteja assistindo terça-feira, tá tudo certo, nós veremos o que aconteceu 9 anos depois do primeiro filme.
filme. Quando o Josh fica mais velho, o Dalton cresceu, vai pra faculdade, aí a gente pensa, putz, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Por mais que no final do segundo filme tenham feito coisas pra eles esquecerem tudo que aconteceu com eles, não foi bem isso que aconteceu. E a gente vai ver isso no próximo filme. Então, não esquece de deixar o like, deixar um comentário, engaja bastante, gente. Tô dizendo, olha, a saga toda eu amo quando eu trago uma saga completa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.